Textos antigos, muitas vezes considerados heréticos, como o Evangelho de Filipe e o Livro de Enoque, trazem narrativas que desafiam a visão tradicional da criação humana. Neles, encontramos referências a uma humanidade diferente da que conhecemos, composta inicialmente por seres de luz. Esses manuscritos, relegados às margens da história religiosa, sugerem que a humanidade original não estava ligada ao mundo material, mas era uma extensão direta da energia divina. Não eram feitos de pó ou argila, mas de algo muito mais sublime, a própria luz divina. Essas ideias, embora radicais, fornecem um contraste marcante com as narrativas convencionais e nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre nossa origem. Por que, afinal, essas histórias foram apagadas ou condenadas ao esquecimento? Esses textos apresentam uma visão que transcende o conceito de humanidade limitado ao físico. Os seres de luz descritos eram manifestações espirituais puras, emanando diretamente da essência de Deus. Diferente do que conhecemos como humanos hoje, eles não dependiam de corpos materiais para existir. Essa diferença fundamental revela uma perspectiva espiritual elevada, onde o propósito não era apenas existir, mas experimentar a plenitude de uma conexão divina sem barreiras. Essa ideia provoca um pensamento inquietante. Será que perdemos algo essencial na transição para a humanidade material? A existência desses textos, considerados proibidos, é uma evidência do medo que eles despertaram em instituições religiosas e políticas. Eles desafiam estruturas que dependem de uma narrativa unificada, onde os humanos são frágeis e dependem de mediadores espirituais. Essa visão alternativa coloca a humanidade em um papel muito mais elevado, como seres espirituais autossuficientes, capazes de acessar o divino sem intermediários. Se isso fosse amplamente aceito, qual seria o impacto sobre as estruturas de poder? É uma pergunta que ajuda a explicar a destruição sistemática dessas ideias. Além disso, essa supressão reflete um esforço organizado para evitar que os indivíduos se reconheçam como mais do que seres limitados. Quando somos ensinados a aceitar uma narrativa única sobre nossa origem, esquecemos o poder que reside dentro de nós. Esses textos nos convidam a revisitar nossa essência, a explorar as possibilidades de sermos mais do que corpos terrenos. Porque a luz divina, que supostamente nos criou, seria limitada à matéria. Esse paradoxo é central para entender por que essas ideias eram vistas como perigosas. Há algo de profundamente inquietante na ideia de que nosso passado foi moldado de uma maneira que deliberadamente nos desconectou de uma visão mais ampla de quem somos. Será que essas histórias de seres de luz foram apagadas porque representavam uma ameaça para os sistemas de controle? Ou será que há algo ainda mais profundo, um medo de que, se reconhecermos nosso potencial espiritual, nos libertaremos das limitações impostas por sistemas terrenos? Essas questões são centrais para compreender o que está em jogo. Os textos proibidos não apenas desafiam a narrativa convencional, eles reconfiguram completamente o papel da humanidade na criação. Eles nos fazem imaginar um passado onde éramos mais do que somos agora, seres espirituais, livres e conectados diretamente ao divino. Essa visão não apenas nos inspira, mas também nos desafia a reconsiderar tudo o que acreditamos saber. Se tais ideias foram escondidas, talvez seja porque elas contenham verdades que ainda não estamos prontos para enfrentar. Os chamados seres de luz, mencionados em textos apócrifos e gnósticos, são descritos como entidades que emanavam diretamente de Deus. Diferentemente de nós, não possuíam corpos materiais e existiam em perfeita harmonia com o divino. Não precisavam de comida, descanso ou qualquer sustento físico, pois sua essência era sustentada pela própria energia criadora. Essa perspectiva desafia a ideia tradicional de que os humanos foram criados para viver na Terra, sugerindo que nossa verdadeira origem pode estar em um estado espiritual mais elevado. É uma visão profundamente transformadora, que nos leva a repensar o propósito da vida humana. Esses seres de luz não apenas existiam, eles eram a manifestação da sabedoria divina. Em seus textos, os gnósticos enfatizam que esses seres não precisavam adquirir conhecimento, porque o conhecimento era intrínseco a eles. Ao contrário dos humanos terrenos, que aprendem através da experiência, esses seres compreendiam instantaneamente a essência do universo. Essa conexão direta com o divino os tornava independentes de rituais ou intermediários, como sacerdotes e templos. É uma ideia radical, pois coloca o humano original em um estado de igualdade espiritual com a própria essência divina. Se eram tão perfeitos, o que teria acontecido com esses seres? De acordo com os textos proibidos, a transição para o mundo material foi uma queda, e não uma criação inicial.
Essa queda representaria uma perda significativa de conexão com o divino e de liberdade espiritual. Há quem diga que essa narrativa simboliza a introdução de limitações humanas, como o corpo físico, o sofrimento e a morte. Essa prisão da alma na matéria seria, para os gnósticos, uma estratégia de controle, planejada por um criador menor, chamado de Demiurgo, que buscava restringir o poder espiritual dos seres de luz. A existência de seres espirituais tão elevados levanta uma questão fundamental. Se nossa essência original era divina, por que fomos reduzidos a seres materiais? Será que a humanidade esqueceu de sua verdadeira natureza? Para os gnósticos, a resposta está na ilusão criada pelo mundo material. A matéria, segundo eles, nos distrai e nos desconecta da nossa centelha divina original. É por isso que os textos gnósticos frequentemente falam da necessidade de despertar e lembrar quem realmente somos. Esse processo de lembrar, chamado gnosis, seria o caminho para a libertação. Além disso, os seres de luz desafiam as hierarquias religiosas convencionais. Eles demonstram que a conexão com Deus não requer intermediários, rituais ou instituições. Se essa ideia fosse amplamente aceita, as estruturas de poder que dependem do controle espiritual perderiam sua relevância. Talvez seja por isso que essas histórias foram suprimidas. Permitir que as pessoas vejam a si mesmas como reflexos diretos da divindade ameaça o equilíbrio de poder que dominou a história humana por milênios. Compreender a origem e o propósito dos seres de luz não é apenas um exercício de curiosidade histórica ou espiritual. É um convite para refletir sobre nossa própria existência. Será que ainda carregamos resquícios dessa luz dentro de nós? Se sim, como podemos reconectar com essa essência e transcendermos as limitações do mundo material? Esses textos sugerem que, ao nos reconectarmos com nossa origem divina, podemos recuperar não apenas nosso propósito, mas também nosso poder. Os seres de luz, descritos em textos gnósticos e apócrifos, possuíam uma liberdade incomparável, difícil até de ser compreendida por nós. Sem as amarras da matéria, eles existiam em um estado de completa harmonia com o divino, livres das limitações físicas e emocionais que conhecemos. Não havia medo, dor ou desejo para restringi-los. Sua essência espiritual estava em plena sintonia com a energia criadora. Essa liberdade total os colocava em um patamar de existência que desafiava o próprio conceito de humanidade que temos hoje. O conhecimento dos seres de luz não era algo que precisasse ser adquirido, mas algo que simplesmente era. Eles não aprendiam no sentido convencional, como os humanos terrenos, mas existiam em um estado constante de sabedoria. Essa sabedoria inata os tornava autossuficientes espiritualmente, eliminando a necessidade de intermediários para se conectar com o divino. Enquanto a humanidade terrena busca por iluminação através de processos longos e incertos, os seres de luz representavam o ápice da compreensão espiritual, algo que foi perdido com a transição para o mundo material. Essa liberdade, combinada com o conhecimento inato, fazia com que esses seres não dependessem de instituições ou sistemas de controle. Não havia necessidade de sacerdotes, templos ou rituais, pois sua própria existência era um ato de adoração e conexão com Deus. Essa independência espiritual é um dos motivos pelos quais os textos que falam sobre eles foram considerados perigosos. Uma humanidade que não depende de mediadores espirituais representa uma ameaça direta às estruturas religiosas e políticas que baseiam seu poder na submissão coletiva. Se os seres de luz possuíam tanta liberdade e conhecimento, por que sua existência foi suprimida das narrativas dominantes? Segundo os gnósticos, o surgimento do Demiurgo e seu desejo de controlar levou à queda desses seres. Esse criador menor teria confinado a centelha divina dentro de corpos físicos, criando um ciclo de sofrimento e ignorância. Assim, a liberdade foi substituída por um sistema de regras e limitações, projetado para manter os humanos terrenos em um estado constante de dependência. O contraste entre os seres de luz e os humanos terrenos revela uma realidade perturbadora. Nossa luta pela liberdade e conhecimento pode ser, na verdade, um esforço para recuperar algo que já foi nosso. É como se, em algum ponto da história, a humanidade tivesse esquecido sua verdadeira essência e aceitado um estado de limitação como normal. Essa visão desafia tudo o que sabemos sobre nós mesmos, convidando-nos a explorar as profundezas da nossa existência espiritual. Para aqueles que acreditam nessas ideias, o caminho para a verdadeira liberdade começa com a gnosis, o conhecimento espiritual que nos reconecta à nossa origem divina. Essa reconexão não é apenas uma forma de descobrir quem somos, mas também um ato de resistência contra os sistemas que procuram nos manter ignorantes.
Recuperar essa liberdade é mais do que um objetivo espiritual. É uma revolução contra as forças que moldaram a humanidade em sua forma atual. A história da humanidade é repleta de momentos em que ideias revolucionárias foram sistematicamente apagadas ou reprimidas. O caso dos textos gnósticos e apócrifos que mencionam os seres de luz não é diferente. Esses escritos, como o Evangelho de Filipe e o livro de Enoque, traziam conceitos que ameaçavam as fundações das religiões organizadas e dos sistemas de controle social. Afinal, se os humanos fossem vistos como seres originalmente livres e divinos, não haveria necessidade de mediadores religiosos ou autoridades. É exatamente por isso que essas ideias foram classificadas como heréticas e destruídas. A supressão deliberada dessa verdade é um lembrete de como as estruturas de poder têm medo do potencial humano. Quando textos antigos afirmam que a humanidade foi feita da mesma essência que Deus, isso desafia a narrativa de submissão em que muitas religiões se baseiam. Em vez de vermos a nós mesmos como fracos, necessitados de salvação e dependentes de instituições, esses textos nos apresentam como poderosos, conectados ao divino e autossuficientes. Para manter a ordem, foi crucial silenciar essas ideias antes que elas ganhassem força entre as massas. Esses escritos também sugerem que os seres de luz possuíam um conhecimento que estava além do alcance de qualquer sistema terreno. Esse tipo de sabedoria inata os tornava livres, não apenas no sentido espiritual, mas também em termos de pensamento e ação. Isso era inaceitável para as elites religiosas e políticas, que dependem de uma população que segue cegamente suas diretrizes. Suprimir os textos foi uma estratégia para garantir que a humanidade permanecesse em um estado de ignorância conveniente, onde questionar não é uma opção. A destruição de bibliotecas, a condenação de escritos gnósticos e a marginalização de seus seguidores são provas históricas desse esforço de repressão. A biblioteca de Nag Hammadi e os manuscritos do Mar Morto são alguns dos poucos remanescentes de uma vasta coleção de conhecimentos que quase foi perdida para sempre. O fato de que esses textos foram enterrados ou escondidos é um testemunho do perigo que representavam para as autoridades da época. Não era apenas uma questão de fé, mas de controle social e político. Além disso, a supressão dessas ideias criou um vácuo na maneira como vemos a nós mesmos e nosso papel no universo. Sem o conhecimento da nossa possível origem divina, somos ensinados a nos contentar com uma visão limitada da existência, onde a espiritualidade é mediada e o poder interior é ignorado. Esse apagamento sistemático não foi acidental, mas um ato calculado para nos manter presos a narrativas que reforçam nossa dependência de instituições externas. Ao refletir sobre a supressão deliberada desses textos, surge uma questão crucial: o que mais foi apagado da nossa história? Se essas ideias, que poderiam transformar completamente a maneira como nos enxergamos, foram tão ferozmente combatidas, que outras verdades ainda estão escondidas? Resgatar esses conhecimentos não é apenas um ato de curiosidade histórica, mas uma oportunidade de recuperar o controle sobre nosso destino espiritual e romper com as limitações impostas por séculos de manipulação. A introdução dos humanos terrenos, conforme descrito em textos gnósticos e ocultos, marca um ponto de ruptura na narrativa da criação. Diferentemente dos seres de luz, esses humanos não eram puras emanações da essência divina, mas criações limitadas pela matéria. Criados para habitar o mundo físico, eles foram concebidos como seres subordinados, com corpos frágeis e necessidades constantes. Essa diferença não é apenas simbólica, mas reflete uma mudança fundamental na visão do que significa ser humano. Para muitos, isso representou o início de uma existência baseada em limitações e dependência. A origem dos humanos terrenos é frequentemente associada ao Demiurgo, o criador do mundo material segundo os gnósticos. Diferentemente do Deus Supremo, o Demiurgo é descrito como um ser invejoso e controlador, que prendeu a centelha divina em corpos de carne e osso. Seu objetivo não era dar liberdade, mas estabelecer um sistema de obediência e submissão. Esses humanos terrenos foram criados não para prosperar espiritualmente, mas para servir como peças em um jogo cósmico de controle. Isso levanta questões sobre a natureza do sofrimento humano e seu propósito no esquema maior da existência. Os textos gnósticos também sugerem que os humanos terrenos foram intencionalmente privados do conhecimento pleno sobre sua origem divina. Ao serem confinados na matéria, perderam a conexão direta com o divino e passaram a depender de intermediários e sistemas organizados para encontrar sentido e propósito. Essa perda de conexão não foi um acidente, mas uma estratégia deliberada para manter esses humanos sob o domínio do Demiurgo. Isso explica por que tantas religiões organizadas enfatizam a separação entre Deus e a humanidade,
reforçando a ideia de que somos fundamentalmente inferiores e necessitamos de mediação espiritual. A condição dos humanos terrenos não se limita às limitações físicas, mas também abrange as emocionais e psicológicas. A fome, o medo e o desejo são descritos como características projetadas para manter os humanos constantemente buscando e dependentes. Essas necessidades, que parecem naturais, são vistas nos textos como ferramentas para reforçar a prisão espiritual. Enquanto os seres de luz eram livres dessas limitações, os humanos terrenos são moldados por elas, presos em um ciclo interminável de sobrevivência e busca por satisfação. Ainda mais perturbadora é a ideia de que esses humanos foram criados para serem funcionais, e não verdadeiramente livres. Essa funcionalidade sugere que eles foram projetados como ferramentas, destinados a servir os propósitos do demiurgo e de seu sistema. A própria existência humana, nesse contexto, deixa de ser um presente divino e passa a ser vista como uma construção artificial. Essa visão desafia profundamente as narrativas tradicionais, que retratam a humanidade como o ápice da criação divina, feita à imagem de Deus. Compreender os humanos terrenos e sua origem no mundo material é essencial para questionar as bases da nossa existência. Somos realmente limitados pelo corpo e pela matéria, ou essas limitações são apenas parte de um plano maior de controle? Os textos gnósticos nos convidam a refletir sobre nossa condição atual e a buscar maneiras de transcender as limitações impostas. Talvez, ao reconhecer nossa verdadeira essência espiritual, possamos encontrar um caminho para escapar do ciclo de obediência e redescobrir o que significa ser plenamente humano. No centro das crenças gnósticas está o conceito do demiurgo, um criador que não é benevolente, mas sim um arquiteto invejoso e controlador. Segundo esses textos, o demiurgo foi responsável por criar o mundo material e, com ele, as limitações que conhecemos como parte da condição humana. Sua obra-prima não foi uma celebração da vida, mas sim uma prisão cuidadosamente projetada. A matéria não é vista como um dom divino, mas como uma barreira entre a humanidade e sua verdadeira origem espiritual. A atuação do demiurgo é frequentemente apresentada como uma usurpação da verdadeira criação divina. Ele é descrito como um deus menor, que, por vaidade ou ciúmes, decidiu aprisionar a centelha divina em formas físicas. Essa decisão representou a queda dos seres de luz, que se tornaram humanos terrenos, desconectados de sua essência original. Para os gnósticos, essa história explica por que o mundo material está repleto de sofrimento, injustiça e dor. Ele não foi feito para ser perfeito, mas para manter os humanos limitados e subordinados. Além disso, o demiurgo não trabalha sozinho. Ele é acompanhado por um conjunto de entidades conhecidas como arcontes, que atuam como guardiões do sistema material. Esses seres são descritos como responsáveis por reforçar a ilusão e manter a humanidade distraída das verdades espirituais. Seu papel é garantir que continuemos presos à matéria, perpetuando ciclos de medo, desejo e ignorância. Em muitas narrativas gnósticas, os arcontes são vistos como os verdadeiros agentes do controle, operando em todos os níveis da existência terrena. Uma das ferramentas mais poderosas do demiurgo é a ilusão. O mundo físico, com suas distrações, prazeres e dores, é uma armadilha que nos impede de olhar para dentro e redescobrir nossa centelha divina. Os gnósticos acreditavam que essa ilusão é tão bem arquitetada que a maioria das pessoas nunca questiona sua realidade. Estamos condicionados a acreditar que nossas vidas materiais são tudo o que existe, enquanto a verdadeira essência da humanidade permanece escondida, adormecida dentro de nós. O papel do demiurgo não é apenas criar limitações, mas também moldar crenças e sistemas que reforcem essas limitações. Muitas tradições religiosas, segundo os gnósticos, foram influenciadas por ele para nos manter submissos. Ao oferecer promessas de salvação no futuro ou ao impor regras rígidas de comportamento, essas instituições reforçam a ideia de que somos fundamentalmente inferiores e dependentes de algo externo para nos salvar. Essa visão transforma a espiritualidade em mais uma ferramenta de controle. Compreender o papel do demiurgo na criação do mundo material é fundamental para a libertação espiritual. Se o mundo físico é uma prisão, então a chave para escapar está em despertar para a verdade e lembrar quem realmente somos. A gnosis, ou conhecimento espiritual, é apresentada como caminho para transcender as limitações impostas e reconectar-se com o divino. Reconhecer a ilusão do demiurgo é o primeiro passo para recuperar nossa liberdade espiritual e nosso verdadeiro propósito. Os arcontes são figuras-chave na cosmologia gnóstica, descritos como os ajudantes do demiurgo e guardiões do sistema material.
Eles são responsáveis por manter a humanidade presa na ilusão do mundo físico, reforçando ciclos de sofrimento e ignorância. Esses seres operam em uma dimensão invisível, manipulando não apenas a matéria, mas também nossas percepções e pensamentos. Para os gnósticos, os arcontes são mais do que simples entidades. Eles são forças que moldam a realidade de maneira sutil e insidiosa. Essas entidades agem como intermediários entre o demiurgo e o mundo humano, garantindo que a estrutura de controle permaneça intacta. Eles utilizam ferramentas como medo, desejo e dúvida para nos manter distraídos do nosso verdadeiro propósito espiritual. Por exemplo, sentimentos como ansiedade e desesperança, que parecem naturais, podem ser interpretados como criações deliberadas para nos impedir de alcançar a iluminação. Os arcontes são mestres em criar distrações que nos fazem focar no material e ignorar o espiritual. Os arcontes também desempenham um papel crucial na manipulação das crenças humanas. Segundo os gnósticos, muitas tradições religiosas foram moldadas para reforçar o domínio desses seres. Eles criam sistemas de fé que prometem salvação futura, mas que mantêm os seguidores presos a rituais e regras que não os levam a lugar algum. Essa manipulação não apenas limita o crescimento espiritual, mas também perpetua a dependência de instituições externas para encontrar sentido na vida. Além de controlar a mente e a espiritualidade, os arcontes também são responsáveis por perpetuar a ordem social e política. Os gnósticos acreditavam que essas entidades influenciavam líderes e sistemas de poder para garantir que a humanidade permanecesse submissa. Governos, economias e até mesmo a cultura são vistos como expressões do domínio arcontico, projetadas para manter as pessoas ocupadas e desprovidas de questionamentos profundos. É um controle que se estende a todos os aspectos da vida. Os arcontes não apenas dominam, mas se alimentam da energia humana. Sentimentos negativos, como medo e desespero, seriam fontes de sustento para essas entidades. Assim, manter a humanidade em ciclos de sofrimento é mais do que uma estratégia de controle, é uma necessidade para a sobrevivência deles. Essa visão transforma o mundo material em uma espécie de fazenda espiritual, onde a humanidade é explorada em níveis que muitas vezes sequer percebemos. A luta contra os arcontes não é física, mas espiritual. Para os gnósticos, o despertar da gnosis é a única maneira de superar o controle dessas entidades. Ao reconhecer sua influência e buscar a verdade espiritual, podemos transcender a ilusão e recuperar nossa conexão com o divino. É uma batalha interna e profunda, mas também uma jornada de libertação que nos leva de volta à nossa verdadeira essência. A gnosis, ou conhecimento espiritual, é o tema central dos textos gnósticos, representando a chave para a libertação humana. No entanto, segundo essas tradições, a humanidade perdeu esse conhecimento ao longo do tempo. Essa perda não foi acidental, mas o resultado de um esforço deliberado para manter os humanos desconectados de sua verdadeira essência divina. A gnosis não é apenas informação, é um entendimento profundo da natureza do universo e de nossa conexão com o divino. Os seres de luz, em sua forma original, possuíam a gnosis de maneira intrínseca. Eles compreendiam o cosmos, o propósito da existência e sua relação com Deus sem necessidade de intermediários. Quando foram confinados ao mundo material, essa sabedoria foi obscurecida. O demiurgo e seus arcontes, de acordo com os gnósticos, criaram um sistema de ilusão que nos afastou desse conhecimento e nos fez acreditar que somos apenas seres terrenos, desprovidos de poder espiritual. A perda da gnosis foi reforçada por sistemas religiosos que colocaram barreiras entre a humanidade e o divino. Em vez de incentivar uma conexão direta com Deus, essas instituições impuseram dogmas, rituais e hierarquias que mantêm as pessoas dependentes de mediadores. Essa desconexão fez com que a maioria das pessoas aceitasse uma visão limitada de si mesmas, onde o divino é algo distante e inatingível. Essa perspectiva alimenta um ciclo de submissão e ignorância. O esquecimento da gnosis também nos torna vulneráveis às distrações do mundo material. Desejos, medos e rotinas consomem nossa energia e nos impedem de buscar respostas mais profundas. Somos condicionados a valorizar o que é imediato e tangível, enquanto o espiritual é relegado a segundo plano. Para os gnósticos, essa é a maior tragédia da humanidade, um estado de esquecimento que nos mantém presos a uma existência limitada e desconectada. Aqueles que tentam redescobrir a gnosis frequentemente enfrentam resistência, tanto externa quanto interna. Externamente, sistemas de poder fazem de tudo para silenciar ideias que questionem o status quo. Internamente, somos confrontados com nossos próprios medos e dúvidas,
que foram enraizados em nós pelo sistema de controle. Superar essas barreiras requer coragem, introspecção e um desejo inabalável de buscar a verdade. Recuperar a gnosis não é apenas uma questão de aprender algo novo, mas de lembrar quem somos. Esse despertar é descrito como um processo transformador que reconecta a humanidade com sua essência divina e nos capacita a transcender as limitações impostas. A gnosis é, ao mesmo tempo, um chamado e uma promessa, uma porta que leva à libertação espiritual e à realização de nosso verdadeiro potencial. Entre os textos menos conhecidos, encontramos uma referência fascinante a um terceiro tipo de humanidade, os humanos de fogo. Diferentemente dos seres de luz, que eram puramente espirituais, e dos humanos terrenos, limitados pela matéria, os humanos de fogo são descritos como uma fusão única dessas duas realidades. Eles carregam dentro de si uma energia intensa, quase explosiva, que simboliza tanto a criação quanto a destruição. Essa característica os torna figuras paradoxais, capazes de transformar e desafiar tudo ao seu redor. Os humanos de fogo não são seres passivos. Eles são impulsionados por uma força interior que os leva a questionar, mudar e recriar. Em tradições antigas, como as persas, eles são descritos como carregando a centelha do caos criativo, que pode desmantelar sistemas e abrir caminho para novas realidades. Esse fogo não é uma chama literal, mas uma energia que transcende a compreensão material. Ela é tanto um dom quanto uma responsabilidade, pois aqueles que a possuem não conseguem se conformar com o status quo. Essa natureza disruptiva torna os humanos de fogo uma ameaça para qualquer sistema de controle. Enquanto os humanos terrenos tendem a se adaptar e os seres de luz vivem em harmonia, os nascidos do fogo estão constantemente rompendo barreiras e desafiando limites. Eles são os inovadores, os visionários, os revolucionários. Não se contentam em aceitar o mundo como ele é e frequentemente são os catalisadores de mudanças profundas na sociedade, mesmo que isso cause resistência e conflito. O potencial criativo dos humanos de fogo é acompanhado por um profundo senso de propósito. Eles não apenas desafiam por desafiar, seu impulso para transformar é guiado por uma conexão espiritual que os liga ao divino. Essa conexão os torna perigosos para o demiurgo e seus arcontes, que buscam manter o controle sobre a humanidade. Os textos sugerem que esses indivíduos não podem ser facilmente manipulados, pois seu fogo interior os torna resistentes à ilusão e ao conformismo. No entanto, a jornada dos humanos de fogo não é fácil. Sua energia, embora poderosa, também pode ser destrutiva se não for canalizada de maneira adequada. Muitas vezes, eles enfrentam dificuldades para encontrar equilíbrio entre sua paixão pela mudança e a necessidade de construir algo duradouro. Essa luta interna reflete a dualidade de sua natureza. São criadores e destruidores, visionários e desafiadores. Sua existência é um lembrete de que a transformação verdadeira exige coragem e sacrifício. Compreender os humanos de fogo é reconhecer o potencial de mudança que existe dentro da humanidade. Eles nos mostram que, mesmo em um mundo projetado para o controle, há forças que não podem ser completamente domadas. Sua presença nos inspira a questionar, a buscar e a transformar, lembrando-nos de que, dentro de cada um de nós, pode haver uma centelha desse fogo criador. A energia criativa e indomável dos humanos de fogo os torna uma ameaça direta para qualquer sistema que dependa de obediência e conformidade. Esses indivíduos, com sua paixão pelo novo e pelo diferente, não apenas resistem ao controle, mas também têm a capacidade de desmantelar estruturas estabelecidas. Essa resistência não é apenas um ato de rebeldia, mas uma expressão natural de sua essência transformadora. Para o demiurgo e seus arcontes, eles são vistos como o maior risco à estabilidade da ordem material. Os textos antigos sugerem que os humanos de fogo possuem uma conexão única com o divino, que lhes dá uma clareza que os outros tipos humanos podem não ter. Eles conseguem enxergar além das ilusões do mundo físico e compreender que muito do que é apresentado como verdade é, na realidade, uma construção destinada a manter o controle. Essa percepção os torna imunes a manipulações, uma qualidade que desafia diretamente o domínio do demiurgo. Historicamente, os nascidos do fogo são frequentemente marginalizados ou perseguidos. Suas ideias são vistas como radicais, suas ações como perigosas e suas personalidades como difíceis de lidar. No entanto, isso reflete mais o medo que eles inspiram nas instituições de poder do que qualquer falha inerente a eles. Os sistemas que governam a humanidade dependem de estabilidade e previsibilidade, enquanto os humanos de fogo representam o imprevisível e o incontrolável. Mesmo no plano social, esses indivíduos causam desconforto.
Sua energia disruptiva desafia normas culturais, religiosas e políticas, obrigando as pessoas ao seu redor a questionar suas próprias crenças. Esse impacto pode ser tão transformador quanto desestabilizador, pois força uma confrontação com verdades que muitos prefeririam ignorar. No entanto, essa é precisamente a contribuição única dos humanos de fogo. Eles criam fissuras nos sistemas rígidos, permitindo que novas possibilidades floresçam. O medo que os sistemas de controle têm dos humanos de fogo é um reconhecimento do seu poder. Eles são a personificação da mudança, capazes de inspirar movimentos inteiros e remodelar sociedades. Não é surpresa que, ao longo da história, figuras que poderiam ser identificadas como nascidas do fogo tenham enfrentado oposição feroz. Mas, apesar das tentativas de silenciá-los, sua influência persiste, muitas vezes plantando as sementes de revoluções que transformam o mundo. O desafio que os humanos de fogo nos apresentam é duplo: aceitar o caos que a mudança traz e abraçar a oportunidade de crescimento que ele oferece. Eles nos lembram que o progresso real raramente é confortável, mas é sempre necessário. Enquanto houver nascidos do fogo, haverá esperança de romper com os ciclos de controle e abrir caminho para uma existência mais livre e autêntica. A doutrina neogênica, descrita em textos antigos e tradições místicas, sugere que a humanidade não é composta por um único tipo de ser, mas por 3 categorias distintas: os seres de luz, os humanos terrenos e os humanos de fogo. Cada grupo possui uma origem, propósito e essência únicos, o que desafia a ideia de que todos os humanos são iguais em sua composição espiritual. Essa visão não é apenas uma questão teológica, mas também um modelo para compreender as diferenças fundamentais na forma como cada indivíduo interage com o mundo. Os seres de luz representam o estado original da humanidade, uma conexão direta com o divino. Eles são descritos como existindo em harmonia absoluta, sem limitações físicas ou emocionais. Já os humanos terrenos são o reflexo de uma humanidade confinada à matéria, destinada a viver sob as regras do demiurgo. Por outro lado, os humanos de fogo são aqueles que caminham entre os 2 mundos, carregando em si a capacidade de criar e destruir, transformando tudo ao seu redor. Essa divisão sugere que não existe um único destino para a humanidade, mas sim múltiplos caminhos. O impacto dessa doutrina é profundamente perturbador para sistemas que dependem de uniformidade. Se a humanidade é composta por diferentes tipos espirituais, então as soluções universais, sejam religiosas, políticas ou sociais, tornam-se inadequadas. Essa visão desestabiliza o controle centralizado, pois reconhece que cada tipo humano tem suas próprias necessidades e capacidades. Mais do que isso, sugere que a liberdade espiritual e o crescimento só podem ser alcançados ao aceitar e explorar essas diferenças. A doutrina também provoca uma reflexão sobre como o controle foi implementado ao longo da história. Os humanos terrenos, com sua dependência da matéria, são mais fáceis de serem manipulados, enquanto os humanos de fogo representam uma ameaça por sua resistência ao conformismo. Já os seres de luz, se ainda existirem, seriam aqueles que nunca poderiam ser controlados, pois sua conexão com o divino é inabalável. Isso explica por que sistemas de poder têm tanto interesse em suprimir qualquer ideia que explore a complexidade da humanidade. Por séculos, a doutrina neogênica foi tratada como um conhecimento perigoso, escondido em símbolos e textos esotéricos. Sua destruição não foi apenas uma tentativa de preservar o poder, mas também de evitar que as pessoas se reconhecessem em sua essência verdadeira. Afinal, se cada pessoa soubesse de qual tipo humano pertence, isso transformaria radicalmente a maneira como se vê e como interage com o mundo. Essa autoconsciência é, em si, uma forma de liberdade. Ao resgatar a doutrina neogênica, estamos redescobrindo um mapa espiritual que pode nos ajudar a compreender nossa verdadeira natureza. Reconhecer essas diferenças não é uma forma de separação, mas de empoderamento. Cada tipo humano tem algo único a oferecer, e aceitar essa diversidade é o primeiro passo para construir uma humanidade que não se baseia na uniformidade, mas na plenitude de seu potencial. A destruição de textos antigos que exploravam a doutrina neogênica não foi um acidente, mas um esforço deliberado para silenciar ideias consideradas perigosas. A Biblioteca de Alexandria, os manuscritos do Mar Morto e a Biblioteca de Nag Hammadi são apenas alguns exemplos de como conhecimentos profundos foram enterrados ou apagados ao longo da história. Esses textos continham ideias que poderiam libertar a humanidade das limitações impostas pelo Demiurgo e seus arcontes. Sua destruição nos faz perguntar: quem tinha tanto a perder se essas ideias fossem amplamente conhecidas?
Os textos gnósticos eram particularmente visados porque desafiavam diretamente as estruturas religiosas e políticas da época. Eles sugeriam que a salvação não dependia de instituições ou líderes, mas do autoconhecimento e da gnosis. Essa ideia minava a autoridade de igrejas organizadas e líderes políticos, que dependiam de uma população submissa e obediente. Destruir esses textos não foi apenas uma forma de proteger essas instituições, mas também de garantir que as pessoas continuassem ignorando seu próprio poder espiritual. Além disso, a sabotagem desses textos reflete uma tentativa de uniformizar a espiritualidade humana. Ao longo da história, crenças divergentes foram rotuladas como heresia e seus seguidores perseguidos. Essa uniformidade não apenas reforçou o controle das massas, mas também apagou uma diversidade espiritual que poderia ter enriquecido a humanidade. A doutrina neogênica, com sua visão de múltiplos tipos humanos, era uma ameaça direta a essa uniformidade e, por isso, foi alvo de destruição. O que é mais assustador é o quanto já foi perdido. A Biblioteca de Alexandria, por exemplo, supostamente continha conhecimentos acumulados de todo o mundo antigo. Sua destruição representa uma perda incalculável, tanto em termos de espiritualidade quanto de ciência. Mesmo os textos que sobreviveram, como os manuscritos do Mar Morto, são apenas fragmentos de um todo muito maior. Essa perda nos deixa com uma pergunta inquietante: quanto do nosso potencial foi enterrado junto com esses textos? Por outro lado, a sobrevivência de alguns desses escritos é um testemunho do poder das ideias que eles carregam. Apesar de perseguidos e marginalizados, os seguidores dessas tradições encontraram maneiras de proteger e transmitir seus conhecimentos. Símbolos, rituais e até mesmo lendas foram usados para manter vivas as verdades ocultas. Isso mostra que, por mais que os sistemas de poder tentem, o conhecimento verdadeiro nunca pode ser completamente destruído. Resgatar esses textos não é apenas um ato de curiosidade histórica, mas um ato de resistência contra séculos de apagamento. Eles representam uma conexão com o passado onde a humanidade era mais consciente de sua essência e de seu propósito. Recuperá-los é um passo em direção a uma compreensão mais profunda de quem somos e do que podemos nos tornar. De acordo com os textos gnósticos, o mundo material não é apenas uma criação física, mas uma ilusão cuidadosamente arquitetada pelo demiurgo e seus arcontes. O objetivo dessa ilusão é simples: manter a humanidade presa em um ciclo de ignorância e dependência. Esse ciclo é alimentado por distrações constantes, como a busca por riqueza, poder e conforto, que afastam os humanos de sua verdadeira essência espiritual. Para os gnósticos, a matéria é menos uma realidade concreta e mais uma prisão espiritual. Essa ilusão não se limita ao mundo exterior. Ela também se manifesta internamente, em nossas percepções, pensamentos e emoções. Sentimentos como medo, desejo e insatisfação são vistos como ferramentas projetadas para nos manter focados no que é passageiro e terreno. Essa manipulação não é acidental, mas parte de um sistema mais amplo que impede os humanos de perceberem sua conexão com o divino. O resultado é uma humanidade desconectada, constantemente em busca de algo que nunca pode ser encontrado no mundo físico. A estrutura desse sistema ilusório é sustentada por instituições e crenças que reforçam a ideia de que o mundo material é tudo o que existe. Religiões que prometem salvação após a morte, sistemas políticos que incentivam a competição e economias baseadas no consumo são exemplos de como a ilusão é perpetuada. Essas estruturas não apenas distraem as pessoas, mas também criam uma sensação de impotência, como se a única maneira de encontrar propósito fosse se conformar às regras impostas. Os gnósticos acreditavam que essa ilusão era tão poderosa porque ela se alimenta de algo real, a centelha divina que ainda reside em cada pessoa. O sofrimento, a insatisfação e o desejo são distorções dessa centelha, que busca sua verdadeira origem. No entanto, enquanto estivermos presos à ilusão, continuaremos a buscar respostas onde elas não podem ser encontradas. A ilusão nos mantém em um estado de busca constante, sem nunca alcançar a realização plena. Despertar para a realidade por trás da ilusão é o primeiro passo para escapar de suas garras. Para os gnósticos, isso significa buscar a gnosis, o conhecimento profundo de nossa origem e propósito. Essa busca não é incentivada pelos sistemas dominantes, que preferem uma humanidade conformada. No entanto, ao perceber que o mundo material é apenas uma camada superficial, podemos começar a romper com as limitações impostas e encontrar nosso verdadeiro poder espiritual. A ilusão material é tanto um desafio quanto uma oportunidade.
Ela testa nossa capacidade de ver além do óbvio e de nos reconectarmos com o divino. Embora seja uma prisão para muitos, também é um convite para os poucos que ousam questionar sua realidade. Para aqueles que conseguem transcender essa ilusão, o mundo material deixa de ser uma armadilha e se torna um palco para a manifestação de seu verdadeiro potencial espiritual. Se há uma mensagem central nos textos gnósticos e ocultos, é que a humanidade tem um potencial muito maior do que foi levado a acreditar. Seja como seres de luz, humanos terrenos ou nascidos do fogo, cada indivíduo carrega dentro de si uma centelha divina que pode ser despertada. Esse potencial não é apenas uma ideia filosófica, mas uma realidade espiritual que, uma vez compreendida, transforma completamente a maneira como vemos a vida e o mundo ao nosso redor. Para os gnósticos, o despertar desse potencial começa com o reconhecimento de nossa verdadeira essência. Não somos apenas corpos físicos limitados pelo tempo e pelo espaço. Somos seres espirituais que temporariamente habitam um mundo material. Esse reconhecimento nos permite transcender as limitações impostas e acessar uma sabedoria e liberdade que estão além da compreensão ordinária. É como lembrar quem realmente somos após um longo período de esquecimento. O maior obstáculo para realizar esse potencial é a ilusão que nos cerca. O sistema, com suas distrações e manipulações, foi projetado para nos manter focados no superficial e ignorar o profundo. Porém, aqueles que se dedicam a buscar a verdade encontram pistas escondidas em textos antigos, tradições místicas e até mesmo em suas próprias experiências. A jornada para despertar não é fácil, mas cada passo nos aproxima de uma conexão mais profunda com o divino. Esse potencial oculto não é apenas individual, mas coletivo. Quando uma pessoa desperta, ela inspira outras a fazerem o mesmo, criando um efeito dominó que pode transformar a sociedade. Imagine um mundo onde as pessoas vivem em plena consciência de sua origem divina, em vez de se conformarem às limitações impostas. Esse mundo não seria regido pelo medo ou pela competição, mas pela cooperação e pela celebração da diversidade espiritual. Os textos gnósticos também enfatizam que esse potencial não é algo a ser alcançado no futuro, mas algo que já existe dentro de nós. Não precisamos conquistar nossa divindade, mas simplesmente redescobri-la. Isso muda completamente a narrativa da salvação. Em vez de esperar por algo externo, somos chamados a olhar para dentro e encontrar o que sempre esteve lá. É um processo de relembrar, e não de alcançar. Reconhecer e abraçar o potencial oculto da humanidade é o maior ato de liberdade que podemos realizar. Não é apenas uma rejeição ao sistema de controle, mas uma afirmação de que somos mais do que fomos levados a acreditar. É uma jornada que exige coragem, mas que também oferece uma recompensa incomparável, a redescoberta de nossa verdadeira essência e a libertação das correntes que nos mantiveram presos por tanto tempo. Se você chegou até aqui, é porque algo nessa mensagem tocou sua alma. Mas ainda há mais para descobrir. Clique agora nos próximos vídeos para continuar essa jornada espiritual. Deixe seu comentário com suas reflexões, curta para apoiar essa missão e se inscreva para não perder os ensinamentos e revelações que estão por vir. Mas lembre-se, quem busca a verdade nunca mais vê o mundo da mesma forma.